Olá, bebezão! Vamos estudar hoje sobre movimento uniformemente variado. Vamos começar aqui com a partezinha básica. Na hora que a gente tem um movimento, lembra que a gente classifica esse movimento quando sendo uniforme, na hora que esse movimento ele tem aceleração nula e com isso ele vai apresentar uma velocidade constante e não nula. Professor, por que não nula? Bom, porque se por acaso essa velocidade for nula, a gente tem repouso. Já o nosso movimento variado, o que é que vai acontecer aqui? Ele tem que ter uma variação de velocidade. Então ele tem que ter uma aceleração. Essa aceleração ela vai ser a taxa de variação da velocidade na unidade de tempo. Então a aceleração vai ser diferente de zero e a nossa velocidade ela vai ser variável. Bom, então, vamos aqui relembrar de novo um pouquinho essa história da velocidade aqui do movimento uniforme. Observa nessa imagem que eu estou colocando aqui para você um espaço inicial zero, no tempo zero. Um segundo depois, o meu móvel está na posição 10 metros. Mais um segundo, ele está na posição 20. Um segundo a mais, ele está na posição 30. Espera aí, o que é que a gente está percebendo? Eu estou percebendo que a gente está tendo uma variação de espaço de 10 metros a cada variação de tempo de um segundo. Pois bem, a gente tem exatamente o nosso conceito de velocidade. Então, tio Augusto, quem é que vai ser a nossa velocidade? Vai ser exatamente a taxa da variação de espaço na variação do tempo. Então, a gente fala para você que no movimento uniforme, o móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais. No movimento uniforme, o móvel percorre distâncias iguais nosso ΔS em intervalos de tempos iguais, que vai ser o nosso ΔT. Bom, mas se por acaso esse móvel ele estiver variando a velocidade, ele não tiver com a velocidade constante, aí é o nosso alvo de estudo aqui, Bezão, a gente vai ter um movimento uniformemente variado. Nota agora nessa imagem que de uma grandeza a outra, né, de um desenho a outro, eu estou variando a minha velocidade de 10 metros por segundo. Isso aqui está acontecendo em quem? Em um segundo. Tá? Então eu vou dizer aqui para você que a gente está variando a velocidade de 10 metros por segundo a cada um segundo. Tá, gente? Isso aqui é o conceito de aceleração. Então, a minha aceleração nessa figurinha é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que é que vai acontecer? Quem varia linearmente com o tempo aí, não vai ser mais o espaço. Quem vai variar linearmente com o tempo, vai ser exatamente a nossa velocidade. Então, no movimento uniformemente variado, no MUV, a velocidade varia linearmente com o tempo. Show de bola? Vamos mais um pouquinho adiante. Agora, classificação dos movimentos.
Gente, primeiro vamos lembrar a classificação do movimento só com relação à velocidade. Com relação à velocidade, a gente classifica o nosso movimento em progressivo e retrógrado. Imagina aqui que eu tenho uma avenida chamada de leste-oeste. Tá, se a minha avenida é chamada de leste-oeste, a orientação da trajetória é de leste para oeste. Então, se o meu móvel está se deslocando a favor da trajetória, a gente fala que ele está com velocidade dita positiva e esse movimento ele vai ser progressivo. Porém, se o meu móvel se desloca contra a trajetória, aí você vai admitir que ele tem velocidade negativa e esse movimento vai ser chamado de retrógrado. Professor, então essa classificação com relação à velocidade, ela se refere só à trajetória? É, somente à trajetória. Ou eu estou a favor da trajetória, ou eu estou contra a trajetória. Eu só tenho essa classificação aqui. Agora, vamos lá um pouquinho adiante. Com relação à aceleração, eu não vou classificar pensando só no positivo e no negativo que a gente fez aqui da velocidade, não. Imagina aqui uma situação em que a gente tenha uma orientação da trajetória, que vai ser essa setinha azul. Então, eu vou admitir sempre que a favor da trajetória eu vou estar com orientação positiva, contrária à trajetória eu vou estar com aceleração negativa. Imagina um móvel aí, um ciclista, que ele esteja pedalando a favor da trajetória, digamos a nossa avenida leste-oeste, ele está indo de leste para oeste, e ele está embalando, aumentando a velocidade dele. Tá, cara, eu vou dizer para você o seguinte, esse cara aqui, ele vai estar com uma velocidade positiva, porque ele está a favor da trajetória, mas se ele está aumentando a velocidade, eu vou dizer que a aceleração dele também é positiva, por quê? Porque aumenta a velocidade. Agora, vamos supor que na Avenida Leste-Oeste, esse cara agora esteja indo de oeste para leste. Bom, quando ele está de oeste para leste, eu vou dizer para você que ele está com velocidade negativa. Agora, perceba um pouquinho, a aceleração é a taxa da variação da velocidade na unidade de tempo. Se esse cara está com aceleração positiva e velocidade negativa, sinais contrários, o módulo da velocidade está diminuindo com o tempo. E, na verdade, eu quero que esse cara aí esteja com a velocidade aumentando, tipo, menos 10, menos 30, menos 40, eu quero que ele aumente a velocidade e o negativo é para dizer que ele está contra a trajetória. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que botar aqui a aceleração negativa também. E aí, o que é que vai acontecer? Quando velocidade e aceleração têm o mesmo sentido, né, o mesmo sinal, eu vou dizer para você que esse cara está com movimento acelerado. Então, o movimento é dito acelerado se V e A, aceleração e velocidade, possuem o mesmo sinal. Então, olha só um detalhe. Nessa situação aqui, galera, eu vou te dizer que esse sujeitinho de cá, né, o cara aqui que está com o calção azul, ele está com movimento retrógrado e acelerado. Augusto, e o cara de calção vermelho? Ele está em movimento progressivo e acelerado. O acelerado eu vou classificar se velocidade e aceleração tiverem o mesmo sinal, independente de que sinal é esse. Já a velocidade positiva é progressivo, negativa é retrógrado. Para aceleração, ele vai ser acelerado se velocidade e aceleração tiverem sinais iguais. Agora, imagina uma situação em que o meu ciclista está freando, galera. Orientação da trajetória positiva para cá, que é negativa.
Eu vou dizer para você o seguinte, se esse cara está indo a favor da trajetória, ele está com velocidade positiva, mas eu quero ele freando. Então ele está com aceleração em sentido contrário. Como a aceleração está para o lado negativo aqui, eu vou botar o menos. Situação inversa aqui. O ciclista está contra a trajetória. Eu vou falar para você que ele está com velocidade negativa, ele está em movimento retrógrado. Mas eu quero agora esse ciclista freando. Então a aceleração tem que roubar da velocidade. A aceleração agora está apontando para o lado positivo. Então, se aceleração e velocidade possuem sinais opostos, o movimento é chamado de, tu lembra? Isso é o movimento retardado. Então, situação do ciclista de calção azul aí, ele está com movimento retrógrado e retardado. Ciclista com calção vermelho, ele está com movimento progressivo e retardado. Quando a gente tem a ideia do movimento uniformemente variado, a gente vai utilizar aquelas equações clássicas. No nosso TD, no nosso material complementar, no PDF, você vai ter as deduções das equações. Aqui eu vou agilizar para a gente ganhar tempo. Eu gosto de brincar de regra do SAT, que eu chamo de espaço, aceleração e tempo. Então, S é do espaço, A de aceleração e T de tempo. Eu anotei os dados da minha questão, anotei tudo bonitinho e a questão não deu, não perguntou, não falou absolutamente nada de espaço. Então, essa é uma equação para a gente resolver utilizando a equação da velocidade. V igual a V0 mais AT. Agora, professor, eu peguei a minha questão e ele não deu a aceleração. A primeira situação eu não tinha espaço. Agora ele vai lá e não me dá aceleração. Tá, se ele não me dá aceleração, ou se eu tenho um gráfico espaço em função do tempo do MUV, eu vou trabalhar com a equação da velocidade média do MUV. Delta S sobre delta T, V mais V0 sobre 2. Tio Augusto, de onde é que sai essa equação? A gente vai chegar já lá. Caso falte tempo, nosso clássico Torricelli. Então, vi você, mais duas amigas na pirâmide da sabedoria. E, tio Augusto, e se eu tiver tudo? Se eu tiver espaço, se eu tiver aceleração e se eu tiver tempo? Tem as três coisinhas? Você vai usar a função horária dos espaços do MUV. Então, sentimento só vale tendo amor ao meio e tempo para 2. Bom, essas equações aí são as equações clássicas toda a vida que a gente tiver aceleração. Então, eu vou trabalhar com essas 4 equações. Vou trabalhar aqui mais um pouquinho. Toda vida que eu tiver um gráfico, Bezão, da aceleração em função do tempo, olha um detalhe aqui. Eu digo para você que a aceleração é variação da velocidade pela variação do tempo. Daqui eu posso escrever para você que ΔV é aceleração vezes tempo. Pois bem, toda vida que a gente tem a ideia de um gráfico e as grandezas, né, as coordenadas do gráfico multiplicadas me dão alguma coisa, esse alguma coisa vai ser colocado exatamente em função da área. Então, o que é que vai acontecer aqui? Num gráfico, a aceleração em função do tempo, a área vai me dar o valor, vai me dar o número de quem? Da variação de velocidade. Então, galerinha, toda vida que você tiver aceleração em função do tempo, agora tem que olhar as unidades, está tudo coerente, eu consigo achar a variação de velocidade por esse gráfico. Professor Augusto, e se eu tiver o gráfico da velocidade em função do tempo? Tá, o gráfico da velocidade em função do tempo, ele vai me dar aqui uma porção de coisas para a gente trabalhar. Primeira coisa que a gente vai perceber, Bezão lindo. O coeficiente angular dessa reta, esse ângulo aí, a tangente dele vai me dar numericamente igual à aceleração.
Então, a primeira coisa que você vai lembrar aqui, a aceleração vai ser numericamente igual. Opa, deixa eu ajeitar essa escrita aqui. Eu vou apagar aqui toda a tinta e vou botar aqui de novo. Posso trazer aqui, ó. Tá o meu ângulo aqui, ou eu posso medir aqui, eu posso medir em qualquer lugar, tá? E aí eu vou te dizer o seguinte, a aceleração ela vai ser numericamente igual à tangente desse ângulo. Então, primeira coisa que você vai perceber aí. Professor Augusto, tem mais algo que eu consigo perceber, que eu consigo enxergar desse gráfico? Tem, Bezãozão. O que é que vai acontecer aqui? Na hora que você tiver a área desse gráfico, ele vai te dar o ΔS. Então, olha só aqui o que é que eu vou colocar. Que o ΔS vai ser numericamente igual à área desse gráfico. Agora, perceba aqui, eu estou tendo um ΔS1 que está negativo. E eu estou tendo um ΔS2 que está positivo. Tá, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou falar para você que o deslocamento vai ser a soma direta dos meus ΔS. ΔS1 mais ΔS2. Agora, eu vou falar para você que a distância percorrida vai ser o módulo do ΔS1 mais o módulo do ΔS2. Então lembra que a gente tem a história de velocidade escalar média, velocidade ΔS sobre ΔT, velocidade escalar média, distância percorrida pelo ΔT. Então, nesse caso aí, a distância percorrida vai ser o módulo. Perceba que essa primeira área, meu primeiro ΔS1, ele está abaixo do zero. Então, se ele está abaixo do zero, ele está com valor negativo. E aqui eu estou tendo valores positivos. Perfeito? Professor, então, se o gráfico da velocidade vezes tempo, a área me dá o ΔS, eu vou supor aqui uma situação em que eu parto de uma velocidade inicial já diferente de zero, comecei a medir o movimento no instante em que o meu móvel já está com uma certa velocidade, e ele vai aumentando progressivamente. Tá, então eu vou falar para você aqui que o ΔS vai pegar emprestado, vai ser numericamente igual à área. Então, meu ΔS aqui vai pegar emprestado quem? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Meu ΔS, então, vai ser, olha só, base maior. A minha base maior é a velocidade final. Base menor é minha velocidade inicial, Bezão. Ó, base maior, base menor. Meu trapézio está deitado. Cadê a minha altura? Minha altura está sendo meu ΔT. E tudo isso aqui está sendo dividido por 2. Vamos trazer esse ΔT para cá? Eu vou falar que ΔS sobre ΔT vai ser V mais V0 sobre 2. Lembra da regra do SAT? Que eu te falei que quando eu faltar aceleração, eu vou utilizar esse gráfico aí, eu vou utilizar essa equação? Pois bem, essa equação ela vem daí. Mas quem é que eu chamo de ΔS sobre ΔT? ΔS sobre ΔT é a velocidade média. Então, Bezão lindo, no movimento uniformemente variado, a velocidade média é dado pela média das velocidades. Então, ΔS sobre ΔT isolado eu só posso usar para o movimento uniforme.
Aí, na hora, vai ser chamada de velocidade média no movimento uniforme. No movimento uniformemente variado, a velocidade média, né, vai ser a média das velocidades. E aí, toda vida que a gente tiver uma situação em que nós tenhamos ou uma falta de aceleração ou um gráfico do espaço vezes tempo, eu vou resolver a questão utilizando isso aqui. Aí, só para a gente lembrar, saca que se eu quiser achar aceleração, a aceleração vai pegar emprestado a tangente desse ângulo aqui. Beleza? Show? Vamos mais um pouquinho adiante, meu oráculo lindo. Bom, imagina aqui uma situação de alguém jogando um objeto para cima. Tenta sincronizar os olhos na bolinha e no gráfico do espaço simultâneo. Beleza? Então vem cá. Eu vou imaginar essa situação aqui, ó. Alguém jogou uma bolinha para cima. Cara, na hora que eu for jogando essa bolinha para cima, eu começo com a velocidade inicial maior, porque se eu não tiver velocidade inicial ele não sobe. O espaço vai aumentando, mas a velocidade vai diminuindo porque eu estou tendo uma gravidade contrária. A aceleração aí está negativa, né? Tem o teu movimento retardado. Então, o espaço vai aumentando cada vez menos à medida que o tempo aumenta na subida e depois inverte. Na descida eu vou aumentando minha velocidade. Tá, então se eu fosse construir o gráfico espaço pelo tempo, eu ia fazer isso aqui, ó. Minha partícula começou a subir. Quando ela chega no ponto mais alto da minha trajetória, ela para. Então eu vou falar para você que no vértice da minha trajetória a velocidade é nula e depois ela começa a descer. Então, bem aqui no vértice, eu tenho um instante em que minha partícula inverte o sentido do movimento. Esse T aí é um instante que minha partícula inverte o sentido do movimento. Nessa primeira situação aqui, perceba que o espaço está aumentando com o tempo, galera. Então, estou tendo aqui velocidade positiva. Agora aqui o espaço já começa a diminuir com o tempo. Nessa segunda parte eu estou tendo velocidade negativa. Porém, se eu joguei o meu objeto para cima, o que é que vai acontecer? Ele vai estar diminuindo até parar no ponto mais alto. Então, esse gráfico aqui está com aceleração negativa. Mas na volta, eu estou aumentando a minha velocidade. Como é que eu posso aumentar a velocidade se ela é negativa? Só tem um jeito, eu vou ter que manter essa aceleração negativa. Então, o que é que acontece aqui? Nessa primeira parte, eu estou tendo um movimento com velocidade positiva. Então, ele é progressivo, mas ele está diminuindo a velocidade. Sinal de velocidade e aceleração são contrários. Então, ele é progressivo e retardado. Professor, e na volta? Na volta, a minha velocidade está negativa, porque eu estou contra a trajetória. Então, na volta, eu estou com movimento retrógrado. Porém, a velocidade e a aceleração estão com o mesmo sinal, que o módulo da velocidade está aumentando com o tempo. Então, eu vou dizer para você, Bezão, que esse movimento aqui, ele é acelerado. Tá, mas essa analogia que eu fiz aí da bolinha para cima, ela também pode ser utilizada no movimento horizontal. Né? Basta que a minha partícula esteja freando e depois retornou. É a mesma linha de raciocínio. Nota aí que com cavidade para baixo, a gente teve aceleração negativa. Pois bem, toda vida que eu tiver o gráfico do espaço em função do tempo, eu vou dizer para você que no vértice eu tenho a inversão do movimento. Então, tio Augusto, toda vida que eu estou no vértice, eu tenho a inversão do movimento. Isso aqui vai acontecer aonde, tio Augusto? No vértice. Observa nessa primeira situação aqui que o espaço está diminuindo com o tempo.
Tá, se o espaço está diminuindo com o tempo, galera, nessa primeira situação aqui, eu vou dizer para você que eu estou tendo uma velocidade negativa, porque eu estou tendo movimento retrógrado. Mas nessa segunda parte agora eu já estou com o espaço aumentando, eu tenho velocidade já positiva. Tá, eu já vi que nesse gráfico de cá a aceleração é negativa. Bom, então nesse aqui, pessoal, a aceleração vai ser positiva. Olha só, meu espaço aqui no gráfico de baixo está aumentando com o tempo. Velocidade é positiva. Professor, e aqui? Aqui ele está diminuindo, velocidade negativa. E como é a minha aceleração aqui? Negativa. Bom, vamos fazer uma analogiazinha? Boquinha para cima, sorriso, tudo positivo. Então eu tenho uma aceleração positiva. E no vértice, a boquinha aqui aparecendo para lembrar para você que o vértice é o instante em que a velocidade é zero. E se por acaso eu tiver com cavidade para baixo, velocidade vai estar alternando, mas a aceleração o tempo inteiro vai ser negativa. Pessoal, na hora que a gente pegar uma questão do gráfico, espaço em função do tempo, eu vou resolver essa questão de uma maneira mais rápida se eu usar aquela relação que ΔS sobre ΔT é V mais V0 sobre 2. Se eu pegar o gráfico inteiro, eu vou ter muito trabalho para resolver isso. Então, o que é que você faz? Você vai pegar só a metade do gráfico, de um jeito ou de outro, ou ida ou volta. Porque, Bezão, se você pegar só a metade do gráfico, você já sabe que no vértice a velocidade é nula. Aí, olha só, consulta direta do gráfico, eu acho o ΔS. Né? Então, esse trechinho aqui seria o meu ΔS, por exemplo. No vértice a velocidade é zero. Apliquei aqui, eu achei a velocidade inicial. Depois que eu achei a velocidade inicial, aí eu vou para a função horária para achar a aceleração. Tá, Augusto, como assim? Tá, vamos ver aqui esse exemplo. O gráfico a seguir do espaço S em função do tempo se refere a um movimento uniformemente variado. Determine a velocidade escalar do móvel no instante zero, ou seja, eu quero a velocidade inicial, e eu quero a aceleração escalar desse móvel. Visão lindo? O que é que você vai fazer para a gente? Pega bem o vértice da parábola. No vértice da parábola, minha velocidade é zero. Minha velocidade é zero, o tempo que eu vou pegar aqui vai ser 2. Saca que isso aqui é meu espaço inicial, isso aqui é meu espaço final. Ei, Augusto, mas não vai pegar o gráfico todo? Não, porque senão vai dar mais trabalho. A dica, o bizu, é pegar exatamente o comecinho do gráfico, a parte do gráfico que contém o vértice. Ou final ou início, depende dos dados da questão, mas tem que ter o vértice. Por quê? Porque quando eu tenho o vértice, eu já sei que a velocidade é nula. Então, olha só a nossa solução do item A. ΔS sobre ΔT, velocidade final mais inicial sobre 2. 9 menos 5 sobre 2 menos 0 vai ser 0 mais a velocidade inicial sobre 2. 4 sobre 2, V0 sobre 2. Quem é o meu V0? 4 metros por segundo. Questão bonitinha, show aí, tranquilo. Aí, no item B, eu vou pegar, por exemplo, a função da velocidade. V igual a V0 mais AT. Qual é a velocidade? A velocidade final foi 0, que eu peguei o vértice. Quem foi minha velocidade inicial? 4. Quem é minha aceleração? Estou querendo achar aí o tempo, 2 segundos. Então, quem é minha aceleração? Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Olha, com cavidade para baixo, a aceleração é negativa. Ficou facinho de resolver isso aí. Só é a única maneira? Não, gente, não é a única maneira, não. Você pode usar um sistema com a equação da velocidade, a função horária dos espaços, acha quem é a velocidade inicial ou quem é a aceleração e depois substituindo na outra. Só que essa maneira aí eu acho que ela é um pouco mais rápida. Na hora que a gente tiver encontro de móveis, a
gente vai pensar aqui em duas maneiras. Olha só, imagina que eu tenho aqui um móvel A e um móvel B, e essa galera vai se encontrar. Tá, se vão se encontrar, óbvio, espaço igual, o espaço de um igual ao espaço final do outro. Vamos supor que os dois móveis desse encontro aqui, esses dois móveis, possuam a aceleração. Então, você vai fazer aquela situação clássica. No encontro, o espaço de A é igual ao espaço de B, aí você vai ter espaço inicial de A mais velocidade inicial vezes tempo, mais a aceleração de A vezes tempo ao quadrado sobre 2, vai ser espaço inicial de B, mais velocidade inicial de B vezes tempo, mais a aceleração de B vezes tempo ao quadrado sobre 2. O que é que você vai lembrar aqui? Via de regra, a gente vai colocar que o espaço inicial de A é 0. E o espaço inicial de B seria exatamente a posição que ele está aqui. Outra coisa que você vai perceber na hora de usar isso aqui, esse cara está a favor da trajetória. Então ele está com velocidade positiva. Mas B está contra a trajetória. Então essa velocidade inicial que você vai botar aqui vai ser negativa. E aí resolve normalmente. Agora, vamos supor uma situação 2. Numa situação 2, eu vou partir do princípio que o móvel B ele está com movimento uniforme e o móvel A está com M e o V. Então, vou partir aqui de uma segunda situação, vou pressupor aqui uma outra condição, em que esse cara esteja em movimento uniforme e esse esteja em M e o V. Aqui eu tenho M e o V e M e o V. Tá, eu posso resolver isso aqui de duas vezes. A clássica, qual é a clássica? A clássica, eu vou igualar os dois espaços tranquilamente, uma função horária do MU e a outra do MUV, e vou resolver. Mas aqui tem um outro truquezinho que a gente pode fazer. Você sabe o que é que acontece? Eu posso usar o conceito relativo. Eu vou falar em achar a velocidade relativa. No meu exemplo aqui, a velocidade relativa seria a velocidade de A mais a de B em módulo, né? Lembra que os sinais para o mesmo lado eu subtraio, para lados opostos, como o sinal é contrário, eu faço é somar, um ajuda o outro. Então eu vou achar a velocidade relativa. Na hora que eu achar essa velocidade relativa, aí eu vou trabalhar em função só de quem? Eu vou trabalhar em função só do móvel A. Então, aí eu posso resolver a questão utilizando o Torricelli, ou função horária dos espaços, agora utilizando a ideia apenas do móvel A. Então, em vez de eu fazer os dois encontros normais, eu usei o conceito de velocidade relativa. Então, quando é que eu posso usar essa ideia da velocidade relativa? Eu posso usar essa velocidade relativa na hora que a gente tiver um movimento uniforme. Dá um exemplo para ficar mais claro. Imagina que eu tenho aqui uma trajetória. Eu tenho um móvel A, que ele está com a velocidade inicial A, e eu vou botar aqui um móvel B com velocidade constante. VA eu quero que seja V0A maior do que VB. Aí, esses dois caras aqui estão separados de um certo ΔS. E eu quero saber o seguinte, qual seria a aceleração mínima de A para que não houvesse uma colisão? Pessoal, para não haver uma colisão, a velocidade final de A não precisa ser zero. Para não haver a colisão, a velocidade final de A tem que ser igual a de B. Aí você sabe o que é que você vai fazer aqui? Quem é que vai ser a velocidade relativa que eu tenho aqui? Vai ser o V0A menos o VB. Esse vai ser o conceito da minha velocidade relativa. Perfeito até aí? Aí, eu vou dizer, por exemplo, que V2 vai ser V02
mais 2A ΔS. Vou dizer para você o seguinte, 0, eu vou fazer, para não haver essa colisão, eu vou fazer como se o móvel B parasse relativamente em relação a A. Os dois vão ficar com a mesma velocidade, eles estão em repouso relativo. Então, qual é a velocidade relativa final? Tá? Isso aqui, pessoal, eu estou usando com velocidade relativa, tá? Isso aqui vai ser inicial. Então, relativamente, se os dois vão ficar com a mesma velocidade para não ter uma colisão, então eles estão com repouso relativo, vai ser 0. Aí, Augusto, qual é essa velocidade que eu vou usar aqui? Vai ser a velocidade inicial relativa que eu achei aqui. Aí quem está acelerado é A, vezes o ΔS. Aí eu consigo resolver a questão usando só os dados de A, de uma maneira mais simples. Sacou aí a ideia? Se um tiver em movimento uniforme e outro tiver em movimento uniformemente variado, eu posso levar em consideração a resolução usando os dados de velocidade relativa. Bom, agora o que é que a gente vai fazer? Você vai pegar, por favor, o nosso módulo, vai tentar fazer as questões e entre em contato comigo se surgir alguma dúvida. Show? Beijo!